Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 13 de agosto de 2020 e nós trabalharemos com a correção das páginas 142 a 144, tá bom? Quando eu fiz o meu planejamento, eu não contava, né, com a live do dia 12 através do aplicativo Zoom. Então, eu fiz umas alterações aí, tá? E hoje nós vamos fazer a correção dessas páginas, certinho? Vamos lá então. Lá na página 142 nós tínhamos: durante a leitura, você deve ter encontrado palavras cujo significado desconhece. Sublinhe no texto e aguarde as instruções do professor para a realização desta atividade. Gente, se nós estivéssemos em sala de aula, nós a faríamos um pouco diferente, tá? Aqui eu pedi para vocês fazerem a pesquisa no dicionário e o registro aqui na número 1, certo? Aí fica dessa forma enquanto nós estivermos com esse período de isolamento. Lá no número 2, o pequeno príncipe Maué era muito amado naquela tribo. Cite um fato narrado no texto que confirme essa informação. Então, nós tínhamos que provar que o príncipe Maué era amado pela tribo. Então, como que a gente prova isso? Então, os índios tinham cuidado constante com esse príncipe Maué, certo? Como que a gente sabe que tinha um cuidado constante? Com esse trecho aqui, ó. Se a pesca, sua igaraté era acompanhada de outras, com hábeis pescadores, que o desviavam das águas infestadas de piranhas, jacarés ou puraquês. Se entrava na mata, mateiros experimentados o afastavam das castanheiras em safra ou dos ninhos de tocandiras assanhadas. A tristeza de todos quando o índiozinho morreu. Então, todo mundo lá tomava cuidado com esse índio, com esse curumim, né? O príncipe Maué. Então, todo mundo cuidava dele, para que ele não sofresse um arranhão sequer. E quando ele morreu, toda a tribo ficou muito triste. Então, nós temos aqui dois fatos que comprovam que todos gostavam dele, certo? Então, vocês podem citar qualquer coisa relacionada a isso, certo? Não precisa estar com as mesmas palavras, mas que tenha o mesmo sentido. Número 3. Um dia, a prosperidade da tribo foi duramente ameaçada. Que fato provocou essa mudança? Jurupaí, o gênio do mal, disfarçado em cascavel, feriu o curumim num bote certeiro. Ou então Jurupaí atacou o príncipe Maué, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas algo que demonstre que esse gênio do mal veio e prejudicou o príncipe, certo? E isso trouxe a tristeza para a tribo novamente. Os Maués lamentaram profundamente esse triste acontecimento. Numere os fatos descritos a seguir de acordo com a ordem em que ocorrem no texto, né? Então, nós temos aqui as preces e gritos de desespero dos Maués espalharam-se pelas florestas. As lamentações da tribo foram atendidas por Tupã. Tupã ordenou que plantassem os olhos do menino em terra firme e que os regassem com lágrimas. Com o tempo, a planta começou a dar frutos que pareciam os olhos do príncipe Maué. Então, essa é a ordem correta, tá bom? A página 143. Relê este trecho do texto. Durante 4 luas, os guardas da preciosa sementeira velaram e regaram a terra com lágrimas. Sublinhe no trecho a expressão que marca a passagem do tempo nesse momento da narrativa. Então, o que marca o tempo lá? As 4 luas, né? O intervalo que houve a mudança dessas luas. Então, os índios trabalham muito com essa questão das luas, tá, gente? Estações. Então, isso é o que marca o tempo da história. Por que o autor escolheu essa expressão? Porque ele quis utilizar uma expressão típica dos indígenas, tá bom? No texto, há apenas uma fala. Localize-a com lápis colorido e depois responda. Em que parágrafo a fala se encontra? Lá no parágrafo 6, certo? De quem é essa fala? De Tupã.
Você sabe o que essa figura representa para algumas tribos indígenas? Converse sobre isso com a turma. Gente, eu coloquei aqui só para vocês terem um conhecimento a mais. Não precisa responder, que eu já tinha falado até na videoaula anterior, né? Não precisa responder, é só para vocês saberem sobre o assunto. Na mitologia indígena, Tupã é adorado como um ser supremo, designação atribuída a Deus. Então, quem é Tupã para os indígenas? É o Deus. Tá? Assim como nós temos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo para quem é cristão, para os indígenas, Tupã é o Deus deles, tá? Então funciona dessa forma. Então, número 6. Explique com suas palavras como surgiu a planta do guaraná, segundo essa lenda de origem indígena. Então, ela surgiu dos olhos do curumim morto por Jurupaí, certo? Não tem nada de demais aqui. Quem quiser colocá-lo como... Tem outro termo que trabalha com ele aqui, Príncipe Maué, do Príncipe Maué morto, o que vocês quiserem colocar, tá? Mas foi basicamente isso. Surgiu a partir dos olhos do curumim morto por Jurupaí, tá? Então, se estiver com o mesmo sentido, já está valendo. Essa explicação é imaginária ou real? Explique sua resposta. Aqui era para ser uma resposta pessoal, mas eu deixei bem claro que ela é uma explicação mágica. Por quê, gente? Porque tem como nascer uma planta dos olhos de uma criança? Não, né? Tem como um gênio do mal vir transformado em cobra? Não, né? Eles trabalham dessa forma porque é a imaginação deles. Qualquer cobra, se sentir ameaçada, ela vai atacar. Então, não é um gênio do mal que possuiu essa cobra, né? Então há vários fatos que mostram isso. Então, vocês podem citar alguns deles, tá bom? Então, que fique bem claro, essa é uma explicação mágica. E vocês explicam por que vocês julgam que ela seja mágica, tá bom? Página 144. Leia a definição que um dicionário dá para a palavra guaraná. Guaraná, do tupi, trepadeira lenhosa e de grande porte da família das sapindáceas. Paulínia cupana, nativa da floresta amazônica, cuja semente, rica em substâncias excitantes, é usada na fabricação de refrigerantes e de alguns medicamentos. Essa definição traz uma informação real ou inventada? Como você fez essa descoberta? Então, essa traz uma informação real. Por quê? Porque, deixa eu pegar aqui meu marcador para mostrar para vocês, caneta. Porque se vocês olharem aqui, olha, nós já vemos que saiu de um dicionário. E os dicionários são comprometidos com a realidade, como nós já trabalhamos em outras aulas, né? É função de um dicionário trazer informações verdadeiras, a menos que seja um dicionário folclórico, por exemplo. Os dicionários, há algumas turmas que trabalham com dicionário folclórico, mostrando que ele não tem o comprometimento com a realidade. Ele traz informações sobre o folclore, explica o que é o boitatá, o que é a caipora, o curupira. Então ele traz esses ditos, tá bom? Então esse é um exemplo de dicionário que não traz informações verdadeiras, digamos assim. Mas se nós estivermos falando de um dicionário de língua portuguesa, de um dicionário de ciências ou de uma revista científica, né, traz informações reais. Enquanto uma revista de fofoca, por exemplo, não é comprometida com essa realidade tão certa, assim, né, digamos. Há vários casos de notícias falsas, né? Então, nós temos que saber onde procurar quando nós quisermos uma informação verdadeira, tá? Isso é bem importante e essa é uma justificativa, tá bom? A número 8. Compare a descrição feita no 8º parágrafo do texto com a foto da planta do guaraná e veja como ela realmente se parece com os olhos do príncipe Maué. Incrível, né? Não? Uma nova planta surgiu, travessa como os curumins, procurando subir às árvores próximas, de hastes escuras e sulcadas, e com os músculos dos guerreiros. E quando frutificou, seus frutos de negro azeviche, envoltos no arilo branco e embutido em 2 cápsulas vermelho vivas, eram, sem dúvida, a multiplicação milagrosa dos olhos do príncipe Maué. O autor diz que uma nova planta surgiu, travessa como os curumins. Explique essa comparação. Então, ela quis dizer que assim como as crianças, né, curumim significa crianças na língua tupi,
na língua dos indígenas, né? Então, assim como os curumins, a nova planta sobe em árvores e ela é travessa, é arteira, né? Digamos assim, certo? É, então ela sobe, assim como as crianças, por exemplo, quando nós vemos uma criança subindo em árvore, a planta também ela sobe, certo? Então é esse tipo de comparação que foi feita, certo? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Compreendido. Se vocês tiverem alguma dificuldade com relação ao conteúdo também, podem e devem entrar em contato comigo para que eu possa ir solucionando isso. Às vezes eu não consigo responder vocês na hora, mas assim que possível eu estarei fazendo isso, tá bom? Dessa forma eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo e tchau, tchau!